Sexta-feira, 22 de abril, está começando o Imaculada Notícias. Confira na edição de hoje que o Papa Francisco, em sua audiência geral da última quarta-feira, deixa mensagem para todos os idosos. E confira mais destaques. Cotolengo Sul-Mato-Grossense retorna com atendimentos presenciais no Centro-Dia. Dia 2 de abril se faz memória ao Dia Mundial do Autismo. Papa Francisco deixa mensagem para os idosos. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Imaculada Notícias. Seja muito bem-vindo a esta edição, começando Imaculada Notícias de hoje, falando que o Cotolengo Sul-Mato-Grossense voltou com os atendimentos presenciais depois de 2 anos de pandemia. E nossa equipe esteve por lá e você confere como estão sendo os atendimentos. Desde 1996, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense está em Campo Grande. Uma obra que foi multiplicada por São Luís Orione, fundador da Pequena Obra da Divina Providência, que está presente em diversos países e por várias vezes foi reconhecida e premiada pela excelência do trabalho prestado. O Cotolengo é uma entidade que atende pessoas com paralisia cerebral grave e há 26 anos assiste famílias carentes aqui de Campo Grande. Isso só é possível graças ao apoio de colaboradores, voluntários, parceiros que se doam incansavelmente por esta obra evangelizadora. Uma das alas de atendimento da instituição é o Centro-Dia. O diretor do Cotolengo explica como funcionam os atendimentos prestados no setor. O Centro-Dia é um dos modelos de atendimento aqui do Cotolengo, né? Hoje nós estamos atendendo a 40 crianças, jovens e adolescentes que chegam aqui às 7 da manhã e retornam para suas casas às 17 horas. Então é uma modalidade que a gente pode ajudar as famílias, pois durante o período que essas pessoas ficam aqui com deficiência, as famílias podem trabalhar, podem fazer os seus afazeres e o Cotolengo aqui dá toda a assistência, como médico, fisioterapeutas, fono, o técnico de enfermagem, psicólogo, tudo para cuidar dessa criança ou desse assistido nesses dias que eles estão aqui, de segunda a sexta-feira. Padre Valdeci ressalta a importância da retomada das atividades do Centro-Dia após 2 anos sem poder realizar os atendimentos presenciais. Foram 2 anos assim, a gente fala de parada interna das crianças está vindo aqui, mas o Cotolengo ele continuou, né, atendendo as famílias. Nós atendíamos com cestas básicas todo mês, com doação de fraldas, doação de leite, também se precisasse de médicos também, a gente arrumava um jeito, a maioria das vezes eles vinham até aqui, não em grupo, mas em uma pessoa só para ser o atendimento, porque o Cotolengo também, além do Centro-Dia, ele atende o CER, o Centro Especializado em Reabilitação, então físico e neurológico. Então esse centro, nós temos aí mais de 60 profissionais para atender todas essas pessoas que precisam, né? Para manter os custos com os atendimentos, o Cotolengo precisa de doações, desde a parte financeira até com materiais de higiene, mantimentos, fraldas, entre outros. Se você pode contribuir com a instituição, entre em contato e ajude. Você pode vir aqui, fazer a sua doação e principalmente ligar, conhecer o projeto que é o Cotolengo Sul-Mato-Grossense. E reforçando que o Cotolengo Sul-Mato-Grossense também recebe ajuda de voluntários aí. Então, se você se interessou, você pode exercer um trabalho voluntário na instituição. Só procurar através das redes sociais Cotolengo Sul-Mato-Grossense. E agora, mudando de assunto, o mês de abril é considerado Abril Azul. Isso porque traz a conscientização sobre o autismo. Você vai conhecer mais na matéria sobre o assunto. No dia 2 de abril se faz memória ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2007. Maria Eulina é neuropediatra e menciona sobre os sinais que os pais devem estar atentos em relação ao TEA. Sim, tem alguns sinais de suspeição no primeiro ano de vida, né? Então, a criança que
Quando ela é amamentada, ela não faz aquele contato visual com a mãe, tanto no peito ou na mamadeira. Geralmente, quando a mãe oferece o alimento, o bebê fica olhando nos olhos da mãe. Quando a criança não tem muito interesse nessa sustentação do olhar, é um sinal que deixa a gente um pouco preocupado. Outra coisa também, as crianças que preferem ficar sentadinhas lá no cantinho do berço, ao invés de elevar os bracinhos para tentar sair. Sabe, geralmente a mãe chega perto do berço e o bebê ergue os braços para tentar ser retirado do berço. Isso é o normal. Quando a criança fica mais lá no cantinho, não dá muita atenção para a mãe, não tem interesse em sair, é outro sinal preocupante, né? O objetivo maior é levar informação a toda a população para reduzir a discriminação e o preconceito. Marina é fonoaudióloga e desenvolve um longo trabalho com crianças com TEA e menciona que geralmente a família procura um especialista sem ainda saber sobre o transtorno. Então, muitas famílias nos procuram, principalmente nós fonoaudiólogas, com a queixa inicial de atraso de fala. Então, aquela família chega na clínica e fala, olha, Marina, fulaninho não está falando, a gente percebe que ele não responde. Uma outra coisa que trazem muito para a gente acha que ele é surdo, porque a gente chama e ele não responde. E a gente começa a perceber outras características comportamentais que nos fazem a pensar no autismo. É claro que não é nós, fonoaudiólogos, que vamos dar esse diagnóstico, mas cabe a nós, profissionais da área da saúde como um todo, a ter esse olhar, até para a gente conseguir fazer os encaminhamentos necessários para essa família. Então, assim, se eu pego uma criança com um atraso de fala e linguagem, com essa queixa inicial, uma criança ali por volta dos 2 anos, que já era para essa criança ter um repertório de algumas palavrinhas simples, fazer pedidos, já era para essa criança ter um desenvolvimento de comunicação. Associado a isso, aquela criança não mantém muito contato nos olhos, o brincar daquela criança se dá de uma forma um pouco estranha, ela só enfileira, a família fala que ela gosta de objetos assim não muito convencionais, brinca só com peneira, com panela, não tem muito interesse por brinquedo. Então, assim, dentro dessas características comportamentais, a gente começa a pensar em alguma questão do atraso de desenvolvimento. A Aline é mãe da pequena Helena e conta como foi receber o diagnóstico da filha. O diagnóstico da Helena veio com 2 anos e 7 meses, né? Mas eu já tinha uma suspeita desde 1 ano e meio dela, que ela foi perdendo algumas funções que ela tinha. Eu fui chamada pela escola, pela avaliação da psicóloga, que a gente mudou ela de escola e logo de início a equipe nova já me chamou, que seria interessante a gente fazer uma avaliação com um neuropediatra, né? E aí então fomos encaminhados para o neuropsicólogo. E depois disso a gente começou os tratamentos, né? A Helena ela faz acompanhamento desde 2 anos e 7 meses, né? Do diagnóstico, e 2 anos e 9 ela iniciou o ABA. Luciene é mãe da Giovana, de 7 anos, e Islene, da Isabelle, de 10 anos, e compartilham suas experiências como mães de TEA. Então, a Giovana, a gente começou a suspeitar que ela tinha TEA quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio. E aí começamos com o processo de investigação, passamos por neuro, por fono. Aí ela começou o tratamento sem um diagnóstico fechado. O diagnóstico dela foi fechado aos 2 anos. E aí depois disso é uma luta constante para a gente, né? Nunca para. A Isabelle, eu comecei a investigar desde os 2 anos de idade, eu achava que ela tinha alguma coisa. Mas vários neuropediatras me disseram que não, que era só um atraso, para colocar na escola, para pôr na fono. Mas eu insistia. A Isabelle só foi ter o diagnóstico mesmo com 5 anos. Mas ela vinha fazendo terapia desde os 2. Desde que eu comecei a investigar, eu comecei com as terapias por minha conta. Porque eu não me conformava. A maior dificuldade da Isabelle era a fala. Ela tinha uma fala muito restrita, ela era praticamente não verbal. E eu não me conformava que aquilo pudesse ser normal. E daí a gente foi correndo atrás, até que com 5 anos uma neuropediatra me deu o diagnóstico, mas ela me disse que a Isabelle tinha mais alguma coisa além do autismo. Foi quando a gente procurou a geneticista e a gente descobriu que a Isabelle tinha uma síndrome também. Então, o autismo dela é secundário da síndrome. Então, acho que foi até por isso um pouco da dificuldade do diagnóstico. Islene comenta que, infelizmente, ainda existe desinformação e preconceito sobre o transtorno do espectro autista. Geralmente a gente tenta informar, mas é que tem algumas pessoas que
que além de não ter o conhecimento, elas não têm interesse. Quando a gente fala, ela, então fica em casa. Se ela é assim porque é autista, fica em casa. Já escutei. Ela teve um probleminha assim no shopping, que ela estava irritada, daí ela beliscou uma criança, daí a mãe falou, eu falei, ela é autista. Ela falou, então fica em casa. Eu falei, não, ela tem que sair, ela vai aprender e ela não vai ficar em casa. Eles vão estar em todos os lugares. A minha filha vai estar em todos os lugares. Que possamos tomar mais conscientização sobre esse tema, como a Islene falou, a filha dela não vai ficar em casa, ela vai estar em todos os lugares, e é isso mesmo, nós temos que aí fazer com que essa questão seja trazida também para a sociedade do qual vivemos. E no próximo bloco você vai conferir a mensagem do Papa Francisco na audiência geral deste dia 20 de abril. Fique agora com a previsão do tempo para o final de semana e nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Imaculada Notícias, agora é hora do esporte. Felipe Cid traz informações aí da rodada do futebol sul-mato-grossense. Olá, Felipe. A última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense está repleta de emoções. O Costa Rica recebe a equipe do Naviraense no estádio Laertão. A Aquidauanense recebe o Operário no estádio Noroeste, na cidade de Aquidauana. E o Dourados recebe a equipe Cerque Chapadão no estádio Douradão. O Operário precisa vencer para garantir o título sem depender de outros resultados. O empate entre Costa Rica e Naviraense dá o título para o Operário de qualquer forma. Uma vitória do Costa Rica obriga o Operário a vencer para ser campeão. Uma vitória do Naviraense faz o Operário precisar apenas de um empate para ser campeão 2022. As equipes do Dourados e da Cerque Chapadão não disputam o título deste ano. Lembrando que todas as partidas acontecerão no mesmo horário, às 15 horas. E lembrando também que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido pelo número de saldo de gols e gols marcados. O Operário perde para os adversários nesses critérios e pode se tornar um fator decisivo caso não vença a Aquidauanense no próximo domingo. A definição do Campeonato Sul-Mato-Grossense vai ser neste domingo, todos os jogos, e claro, na semana que vem eu volto para contar como foi essa rodada emocionante do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2022. Valeu, Felipe, pelas informações aí do futebol. Agora, assuntos da igreja. Papa Francisco, na última audiência geral da quarta-feira, dia 20 de abril, pediu para que possamos cuidar dos idosos. Vamos acompanhar. Onora padre e madre e avrai vita lunga sulla terra. Questo comandamento di onorare i vecchi ci dà una benedizione che si espressa in questo modo: avrai lunga vita. Per favore, custodire i vecchi. E si perdono la testa, custodire i vecchi, perché sono la presenza della storia, la presenza della mia famiglia, e grazie a loro io sono qui, possiamo dire tutti noi. Grazie a te, nonno e nonna, io sono vivo. Per favore, non lasciarli da solo. E essas foram as nossas informações de hoje. Convido você a curtir a TV Imaculada nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram. E agora você pode acompanhar qualquer programa aqui da TV Imaculada através do YouTube. É só acessar Rede Imaculada de Comunicação. Nós temos o YouTube, nós estamos nas redes sociais e também estamos através do site miliciadaimaculada.org.br. Continue com a nossa programação. Desejo a você um ótimo final de semana e até semana que vem.